Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Nós estamos ainda meditando a respeito do avivamento. Estamos orando, buscando um avivamento, compreender por onde, de que forma o avivamento pode chegar em nossos corações e também em nossas comunidades. Nós falamos na semana passada sobre os obstáculos do fluir do avivamento, aquilo que pode impedir que o avivamento chegue em nossos corações, em nossos lares e também em nossas comunidades. E hoje nesta semana nós vamos falar como a oração, o que a oração tem a ver com o avivamento. E nós vamos estudar um texto, um capítulo, na verdade, de Êxodo, capítulo 33. Cada um dos trechos desse capítulo, ele fala sobre como nós devemos verdadeiramente buscar o avivamento por meio da oração. São questões muito importantes que nós vamos examinar juntos. Vamos ver então este primeiro trecho de Êxodo, capítulo 33, versículos de 7 a 11, que diz assim: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda. Olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor, Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Aqui Deus está nos mostrando algo que podemos aprender com os filhos de Israel. Aqui nós vemos que é preciso um verdadeiro arrependimento de toda a pecaminosidade. Deve haver em nosso coração um anseio para que Deus volte a habitar, a se manifestar em nosso meio, assim como aconteceu neste tempo. Então, nós vamos pensar num ponto muito importante e nós podemos examinar isso juntos. Aqui nesse texto, nós somos lembrados de algo que é muito importante em conexão com este assunto, a oração e o avivamento. Há passos e há estágios definidos nesse processo, de um avivamento. Vocês nunca verão um caso, não importa que história leiam, em que a igreja subitamente passa de um estado de pecado ou fracasso flagrante a um de poderoso avivamento. Não há passos intermediários. É importante que saibamos quais são. Então, para que nós possamos reconhecê-los quando surgirem, se for a vontade graciosa de Deus, que Ele tenha misericórdia de nós e traga novamente o avivamento. Então, nosso próximo passo é a oração e a intercessão. Mas nós podemos então enfatizar muitas das suas formas. Essa lição desse capítulo, ela traz passos e estágios. O primeiro estágio aqui, ele vai do versículo 7 ao versículo 11, que nós lemos agora, deste capítulo 33. Mas há também um segundo estágio, que vai do versículo 12 ao 17, que nós veremos amanhã.
E depois um terceiro estágio ainda mais alto de todos, que encontraremos do versículo 18 ao versículo 23. Então eu recomendo a você estudar esses textos, esses trechos, para que a gente possa então entender o seu estágio e sermos então levados ao centro mais importante de toda essa questão sobre avivamento. Aqui nós podemos entender algo muito importante. Às vezes as pessoas confundem, têm confusão na sua mente e não conseguem compreender quais as possibilidades do Senhor trazer o avivamento novamente. Então, aqui nós precisamos pensar sobre como o Espírito Santo de Deus, como ele pode se derramar em um lugar, e como a sua falta, às vezes, na compreensão das doutrinas básicas, de que nós deixamos para trás, e isso pode nos impedir de experimentarmos um extraordinário avivamento. Então, quais são as características do avivamento? Aqui os filhos de Israel foram interrompidos, eles foram conscientizados, tiveram de repente uma compreensão da sua pecaminosidade e se arrependeram. Mas aqui nós percebemos que não foi suficiente. Algo aconteceu além disso. Então vamos examinar esse primeiro estágio da oração. Começando então com o versículo 7, em que nós lemos, diz assim que tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe então a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Aqui é um ensino muito profundo, mas é preciso esclarecer que era esta tenda da congregação. Quem era essa tenda, então, da congregação que foi aqui mencionada? Não se trata do tabernáculo que viria a ser construído de acordo com as especificações dadas por Deus a Moisés no monte. É o precursor do templo, sobre o qual tanto lemos no livro do Velho Testamento. Esse então ele viria mais tarde. Essa tenda da congregação era uma tenda que Moisés tinha feito e levantado no meio da congregação, no meio do acampamento de Israel, aonde eles e outros oravam. Uma tenda de reunião, onde as pessoas podiam se reunir para encontrar com Deus. A tenda da reunião era tão significativo e maravilhoso para esse tempo. Era um reflexo, né? Era um lugar onde eles adoravam a Deus, e era um lugar não tanto para que as pessoas se encontrassem, né, umas com as outras, mas tinha um outro significado essencial. Era o lugar onde eles se reuniam para encontrar com Deus. Que Deus nos conceda em nossa mente, em nossos pensamentos, nossas igrejas tornem-se mais em casas de reunião, que nós possamos nos reunir e possamos dizer: vamos encontrar com Deus. A casa de reunião, o lugar da nossa comunhão. É importante nós compreendermos que Moisés foi, obviamente, dirigido a tomar o curso dessa ação. Ele tirou essa tenda do meio, né, do acampamento e colocou fora do arraial, longe do acampamento. Então, esse ponto é que nós vamos nos deter. Quando Moisés tomou então o curso dessa ação, ele demorou, né, a tomar essa decisão. A primeira coisa que nos leva a um grande avivamento é que um homem ou um grupo de homens subitamente começou aqui a sentir esse fardo e senti-lo de forma que era muitas vezes como uma falta, né, de respeito. Então, considerando
esse movimento de Moisés, o que aconteceu? Era um momento especial, aonde este homem buscava a Deus e Deus também se encontrava com ele. E Deus enviou então aquela lição para Moisés. E aqui nós podemos ver, né, como poderia ser ilustrada então essa história sobre o avivamento. Houve muitos avivamentos, como nós já entendemos, e todos eles começaram por um povo que buscava conhecer a vontade de Deus, que buscavam conhecer e seguir os mandamentos e aquilo que Deus estava falando. Eles queriam ver a ação de Deus, eles queriam ver as mãos de Deus agindo no meio deles. Aqui nós vemos o zelo que Moisés tinha pela glória de Deus, pela presença de Deus, o que não vemos hoje. E nos traz muita tristeza essa questão. Mas nós podemos pensar e observar que esse ato de Moisés, ele é muito significativo. Quando ele toma essa tenda, que tinha estado no meio do acampamento, e ele arma fora do arraial, longe do acampamento. Nós podemos aprender algo muito importante sobre o avivamento, por meio do significado dessa ação. E isso nós vamos ver amanhã. Qual o significado? O que aqui Moisés quis estabelecer sobre a oração e a intercessão? Que Deus abençoe você. E até amanhã, com os nossos devocionais matinais, Aviva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.